Oi, gente, bom dia. Domingão, né? Dia 2 de julho de 2023. Fazer aqui uma meditação sobre algum que eu vou ler e a gente vai refletir juntos, tá ok? Vamos lá. Todos os seres humanos buscam a felicidade, porém, muitos não sabem como encontrá-la. Isso se deve a que a maioria imagina que ela reside no bem-estar material. Por outro lado, há uma minoria convencida de que uma vida exclusivamente orientada para a espiritualidade a torna possível. Na verdade, nenhuma nem outra dessas duas maneiras de entender a vida é ideal, pois a felicidade depende de um estado de equilíbrio perfeito entre nossos desejos materiais e nossas aspirações espirituais. Ora, o melhor caminho que pode conduzir a esse estado é o de misticismo, que por definição consiste no estudo e na aplicação do elo harmônico que une o homem ao Deus que ele é capaz de sentir e compreender. Para o ser humano, o único modo de viver plenamente essa união é manter-se em harmonia consigo mesmo, com os outros e com o ambiente natural, com a natureza. Este é o modelo, ideal de buscar a felicidade. Muito embora a harmonia que devemos manter relativamente a nós mesmos diz respeito ao nosso corpo, à nossa razão e às nossas emoções. É evidente que, se violamos continuamente as leis naturais que operam em nosso corpo, não podemos manter uma boa saúde. Devemos então nos esforçar sempre para tratar nosso organismo físico com maior respeito e não comprometermos por negligência a harmonia que lhe é devida. Quando eu digo esse tratamento, do nosso corpo com maior respeito, olhe dessa forma. Nossos órgãos internos, eles trabalham para a gente de graça, e mantêm o nosso corpo físico, em saúde, na melhor possível, conforme a gente trata ele bem. Se a gente trata ele mal, claramente vai dar outro resultado. Enfim, perceba que o corpo, nossos rins, o coração, perceba ele como nossos auxiliares trabalhando para que a gente tenha uma saúde plena. Então, toda vez que a gente respeita isso, você está em harmonia consigo mesmo e com seu corpo, com sua saúde. E aí vale lembrar, que alguns órgãos dependem de você trabalhar ele, de motivar ele. No caso, por exemplo, o rins, na filtragem daquilo que a gente ingere, tudo, ele trata isso e a gente precisa ajudá-lo, com a água, naturalmente, e fazer uso de alimentos que realmente ajudam ele a trabalhar melhor. Então, esse tipo de observação, esse tipo de ponto de vista, esse tipo de visão é o que faz com que você tenha uma vida saudável. E quando eu comento que
Durante a noite a gente tá dormindo aquele sono pesado, eles estão trabalhando noite e dia. É o respeito que a gente tem que ter a ele. De manhã cedo, nada melhor do que lavar aquilo tudo que ele trabalhou durante a noite, que você ingeriu durante todo o dia. Ele está trabalhando, né, purificando para poder você receber aí as essências mais positivas para o seu organismo e, né, rejeitando as outras negativas. Nada melhor do que lavar, ajudar a lavar, e a água você utiliza ela e ela vai fazer o trabalho junto com ele. Coisa simples, né? Mas que de muita importância e de um respeito muito grande com o corpo. O mesmo princípio se aplica à nossa razão. O fato que, se vivemos neste plano terreno, nos obriga a recorrer a faculdades objetivas e subjetivas. A razão é uma das mais importantes dentre elas, porque é a partir de nosso julgamento que dirigimos nossa vida cotidiana. Quanto mais nos dedicamos a reflexões sadias e úteis, mais fazemos dela o que ela deve ser. Isso é, um instrumento destinado a expressar o melhor de nós mesmos. Se submetemos à influência de coisas fúteis e impuras, cortamos o laço harmônico que deve uni-la aos impulsos de nossa alma. Devemos então refletir sempre sobre assuntos dignos de consideração para um místico. Ler obras interessantes, assistir a filmes educativos, meditar sobre grandes problemas da vida. Eu ontem assisti um documentário sobre a faraó Tutankhamon, que me fez refletir muito sobre a questão de como eles conseguiam tanto ouro, né? Como é que eles conseguiam tanto ouro naquela região tão deserta e tal? E numa pesquisa, fui olhando, achei um outro documentário, fui observando eles fazendo lá a exploração. E notem, o processo que eles utilizavam para poder fazer o trato, né, do ouro era penoso, penoso demais. Então, algumas coisas que a gente pega para refletir, a gente vê que às vezes no tratado do ser humano não foi digno totalmente, né? Porque a época que se tratava do assunto há 4.000 anos atrás, era muito penoso fazer aquele trabalho. Mas você vê que as formas, né, hoje que são aí nos museus, eram muito bem esculturais, muito bem feitas, né? Então, o sacrifício que existia porque não existiam as ferramentas também, né, apropriadas para poder utilizar. Enfim, o faraó Tutankhamon era uma criança, né? Não era um adulto, ele morreu novo. E mostrou um auxiliar dele que também era uma criança e tomava conta da parte do suprimento, né, dos alimentos para distribuição dos alimentos. Também era uma criança. Então você imagina, né? Eu até poucos dias atrás, como era um homem já formado, né? Aí ia tá lá a descrição. E sem contar as tumbas, né, que eles escolheram fora daquelas questões de pirâmide e tal, numa área totalmente diferenciada. Um documentário que vale a pena ver. Tá lá na Disney. Ler obras interessantes, assistir filmes educativos, meditar sobre grandes problemas da vida são as atividades típicas que permitem que mantenhamos a harmonia em nossa mente. Quanto ao campo das emoções, o leitor sabe que sentimentos baseados em cólera, no orgulho, no ciúme, na maldade, prejudicam consideravelmente nosso bem-estar emocional e, por conseguinte, nosso equilíbrio físico. Fora dos extremos que vimos a mencionar, sentimentos de medo, ansiedade, inquietação são igualmente prejudiciais para a harmonia geral que deve prevalecer em todos os níveis do nosso ser. Cada indivíduo deve, portanto, fazer
todo o possível para vibrarem ao ritmo de emoções puras e construtivas. É impossível viver em paz enquanto se permanece prisioneiro de reações emocionais discordantes. É aquilo, né? Você está nesse plano terreno e tem um plano espiritual, e você tem que equilibrar os dois e manter uma harmonia em consonância ao ambiente, a você mesmo e aos outros. Então uma coisa, é uma funcionalidade, é um sistema que você tem que realmente perceber, criar e aplicar. E tudo que foi ensinado nesses últimos 100 anos, 150 anos, não vai de encontro a isso. Isso percebe-se porque a nossa busca sobre a questão criada pela necessidade, né? Ela faz com que a gente vibre muito mais para a matéria do que para o plano espiritual. Então a gente tem uma grande maioria vibrando para essa coisa da busca, né? Da busca do bem-estar, né? Que, ao meu ver, com esse equilíbrio, você conseguindo chegar a esse equilíbrio, ele se realiza em processo natural. É como uma árvore que dá fruto, né? Você vai lá, põe a semente na terra, ela cresce e você tem que aguardar, claro, evidente, né? Se for uma mangueira, então são 7 anos, você tem que aguardar e ela vai dar o fruto. Então esse processo ele existe natural. A gente tem que tentar entrar em equilíbrio com esse processo, esse sistema natural. Era isso. Vou deixar aqui uma dica, um estudo que eu fiz hoje, né, como aluno, para aqueles que assistem até o final, sobre a questão da divisão da criação, né? Existia somente uma, que era a imensidade divina, e o Criador emanou dele próprio seres espirituais para viver ao redor dele na imensidade divina. Como esses espíritos eles se rebelaram de um modo que eles queriam criar deles mesmos também seres espirituais para eles direcionarem, Deus penetrou no pensamento dele. Não penetrou na ação, penetrou no pensamento deles para que eles fossem neutralizados. Mas o Criador, como ama demais os seus seres que emanem e ele quer eles de volta, ele criou uma área que é chamado de criação universal para colocar todos eles para que eles se redimam daquilo que fizeram e retornem à imensidade divina. Só vou deixar esse trecho, não vou me aprofundar muito porque esse assunto é muito delicado, tá bom? Isso para aqueles que estão assistindo e vão até o final, porque muitas das pessoas só assistem, né, e ouvem alguma coisinha e tal, e esquece de ir até os créditos finais, né? Eu gosto de assistir o filme até o final, aí sobe os créditos, eu fico sempre esperando alguma cena por último. Essa é a minha essência, né? De ir até o final. Às vezes na sala de cinema sobe os créditos todinho, já saiu todo mundo, tô lá esperando até a última letrinha subir para poder ver se tem alguma outra informação, né? Velada, escondida. Sempre assim. Então vamos aqui meditar rápido, rápido não, porque a gente não pode meditar rápido, mas refletir sobre aquilo que foi dito e lido. Vamos fazer aqui um exercício antes de meditar, os 3 dedos assim junto, o plexo solar, né? O plexo solar fica acima do umbigo um pouquinho, aí pressiona assim um pouquinho, sem forçar muito, passar a energia que está vindo do braço, né? Do seu sistema autônomo, que é aqui na parte da cervical,
e a gente vai fazer uma respiração positiva e vai começar a circular essa energia até o plexo solar. Inspira, retém, essa é a respiração positiva, retém, não para forçar, tá? 5 segundos, 6 segundos, retém, e aí você vai soltar um som vocálico chamado Esse exercício ele é para estimular o seu plexo solar para poder te ajudar se você está um pouco cansado, e ele vai regenerar e fazer com que você se restabeleça a sua energia e estimule, fique mais, esse cansaço desapareça e você se restabeleça. É isso. Como eu falei, Pelicano Deserto é um programa místico-filosófico e essa quarta temporada ela tem a mais a funcionalidade prática para poder a gente passar as informações assim, veladas, sempre. Até quem vai experimentar esse tipo de exercício tem esse conhecimento de que existe dois tipos de respiração, três tipos de respiração que a gente utiliza. Para esse tipo de exercício, quando está cansado, é a respiração positiva, certo? E quando a gente está com o temperamento excessivo, estressado, e o ambiente é um tanto negativo, porque o plexo solar ele te dá essa informação, aí você utiliza a respiração negativa, que é você vai inspirar, não retém, e solta ela toda e retém ela quando você terminar, soltar assim. Aí solta, esvazeia todo o pulmão e segura. Essa é a negativa. Isso é para poder evitar um ambiente negativo e aquela condição que a gente esteja, né, estressado com alguma coisa e esteja desarmonizando, né, o nosso equilíbrio. Aí você pode utilizar a negativa. Para cansaço, a positiva, tá bom? Um ótimo domingo, tá? Início de julho, beijo maravilhoso.
Daqui a pouco eu vou dar umas risadas, porque faz bem, faz muito mais bem na saúde que vocês imaginam. É isso. Um ótimo domingo a todos.